Olá, boa noite. Vamos ao balanço diário da Covid-19 aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem quase 126 mil casos recuperados da doença. Pouco mais de 164 mil pessoas estão em acompanhamento, doentes, e foram registradas 20.047 mortes desde o início da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro deve estender o congelamento de salário para todos os servidores públicos. Essa medida foi acertada em reunião com governadores e presidentes do Poder Legislativo. O congelamento do salário dos servidores públicos até o fim do ano que vem é uma contrapartida prevista no projeto de lei que determina o repasse de 60 bilhões de reais da União para os estados e municípios. No entanto, com o aval do presidente Jair Bolsonaro, o Congresso tinha retirado do congelamento os servidores da saúde, segurança pública, limpeza urbana e professores. A mudança no texto fez com que a economia prevista inicialmente com a proposta caísse de 130 para 43 bilhões de reais. Esse impacto econômico fez com que o ministro da Economia, Paulo Guedes, pedisse ao presidente o veto das exceções ao congelamento de salários. Para tomar a decisão com respaldo, hoje, Bolsonaro se reuniu com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, e fez uma videoconferência com os governadores. Em comum acordo com os poderes, nós chegamos à conclusão de que, congelando a remuneração, os proventos também dos servidores até o final do ano que vem, esse peso seria menor, mas de extrema importância para todos nós. É bom para o servidor, porque o remédio é o menos amargo, mas é de extrema importância para todos os 210 milhões de habitantes. O objetivo de Bolsonaro ao dividir a decisão com os governadores é evitar que os parlamentares derrubem o veto. Diante da necessidade de receber a ajuda financeira o quanto antes, os governadores concordaram com a decisão. O presidente tem até o dia 27 para sancionar o projeto de lei, mas não deve esperar até lá. Além de definir a questão do congelamento dos salários, a reunião serviu para que Bolsonaro, o Congresso e os governadores levantassem uma bandeira branca. Os ânimos entre o Planalto e o Legislativo estavam acirrados por causa de questões econômicas e também por conta das críticas de apoiadores do presidente aos parlamentares. Já a relação com os governadores estava abalada por causa das reclamações de Bolsonaro sobre as medidas de isolamento. A união de todos no enfrentamento à crise vai criar, com certeza, as melhores condições para que, no segundo momento, nós possamos tratar no pós-pandemia da nossa recuperação econômica e da recuperação dos empregos dos nossos brasileiros. Vamos em paz, presidente. Vamos pelo Brasil e vamos juntos. É o melhor caminho, é a melhor forma de vencer a pandemia. Bom, e o primeiro dia de feriado antecipado na capital paulista ajudou a elevar um pouquinho a taxa de isolamento social. Na média, esse aumento foi de 2%. Segundo o governo, a cidade de São Paulo registrou 51% de adesão ao isolamento e o estado 49%. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, 14 mil pacientes que precisaram de internação já receberam alta. O governador do estado, João Dória, falou sobre a reunião desta quinta-feira entre os governadores e o presidente Jair Bolsonaro e comemorou o anúncio sobre a sanção do socorro financeiro de 60 bilhões de reais para os 27 estados brasileiros. A nossa posição é favorável, evidentemente, a este projeto de lei, também favorável à sua sanção hoje. A recomendação para que o pagamento da primeira parcela dos 60 bilhões de reais para apoio aos programas de saúde dos estados seja feita até o dia 30 de maio. O Ministério da Saúde também prometeu liberar 1.800 leitos e a entrega de 600 respiradores ao estado paulista. No atual número de leitos do estado, representam um acréscimo de 45%. Então isso é importantíssimo, porque é isso que vai dar aí a capacidade de atendimento, principalmente aqui na região metropolitana. O segundo ponto é que a velocidade de aumento do número de casos no interior, nesse momento, é maior do que na região metropolitana e na Baixada Santista. A Assembleia Legislativa de São Paulo está discutindo nesse momento se irá antecipar para a próxima segunda-feira o feriado do dia 9 de julho em todo o estado.
O Brasil recebeu nesta quinta-feira mais 30 toneladas de máscaras para proteção durante a Covid-19. O material chegou no 7º voo fretado pelo governo federal e veio de Guangzhou, na China. Foi o primeiro voo trazendo a proteção do tipo N95. O material mais resistente será distribuído pelo Ministério da Saúde entre os 26 estados e o Distrito Federal. Em sessão conjunta do Congresso Nacional, deputados e senadores aprovaram um crédito suplementar de mais de 340 bilhões de reais para o governo federal. Os recursos serão usados para o pagamento de despesas correntes, como salários, além da retomada de obras. O texto segue para a sanção presidencial. Segundo a Receita Federal, a consulta ao primeiro lote da restituição do imposto de renda estará disponível a partir desta sexta-feira. Esse ano, os pagamentos serão feitos no último dia útil de cada mês. O primeiro lote será pago no dia 29 de maio para 901 mil contribuintes, num total de 2 bilhões de reais. Por conta da pandemia do novo coronavírus, pela primeira vez o pagamento começa a ser feito antes do prazo final de entrega das declarações, no dia 30 de junho. Você já ouviu falar do Rede TV Plus? Essa novidade veio para você poder interagir com a gente e também ganhar prêmios. Agora ficou ainda melhor assistir a Rede TV. A partir desta segunda-feira, você participa de maneira interativa dos programas e ainda concorre a um festival de prêmios. Tem smartphones e até carros. Para saber mais e participar é fácil. Todas as informações você encontra no site redetvplus.com.br. Em meio a uma crise administrativa e muitos protestos de torcedores, o Cruzeiro elegeu o novo presidente. Sérgio Santos Rodrigues, de 37 anos, recebeu 269 dos 351 votos dos conselheiros. O mandato é até dezembro deste ano. Representar essa paixão é muito importante. Eu tenho noção dessa responsabilidade, o torcedor pode ter certeza disso e vou fazer de tudo, trabalhar dia e noite para atender essa responsabilidade. Vocês não têm dúvida, eu jamais vou fugir dela e vou me dedicar muito para que tudo dê certo. Do lado de fora, houve confusão. Dos conselheiros que foram votar, Zezé Perrella e Sérgio Nonato foram os mais hostilizados. Vagabundo, safado, seu desgraçado! A polícia tentava afastar os torcedores. Sérgio Nonato deixou o local escoltado. Apesar da tentativa dos policiais de conter os ânimos, esse torcedor conseguiu chegar mais próximo do veículo do Cartola. Um dos PMs deu um chute no homem e o empurrou para a calçada. O novo presidente assume oficialmente apenas no dia 1º de junho. Ele deixou claro que o primeiro objetivo é quitar a dívida de mais de 11 milhões de reais com o Zoria, da Ucrânia. O valor é referente à contratação de William Bigode em 2014. Agora, se a Raposa não efetuar o pagamento até o dia 29 de maio, vai perder mais 6 pontos na Série B. A gente tem que explicar, eu tenho certeza que a FIFA, a CBF, os outros clubes, eles vão entender que o Cruzeiro foi vítima. E sendo vítima, ele não poderia ser penalizado duplamente. É isso que a gente vai correr atrás de demonstrar incansavelmente. Mas na sexta-feira, a prioridade 1, então, é pagar essa dívida da FIFA. É nesse clima que Sérgio Santos Rodrigues tentará fazer com que o Cruzeiro retorne para a elite do futebol brasileiro.